Bom dia, leoas! Hoje eu quero trazer um assunto para você que eu vivenciei. Sim, o João, meu filho mais velho de 10 anos, fazia muita birra para fazer a tarefa, para estudar sozinho. E nesse ano de pandemia foi especialmente muito difícil. Antes do tempo de pandemia, ele estudava pouco, eu confesso, mas ele prestava muita atenção na aula, fazia as tarefas, os deveres de casa e ficava bem. Conseguia excelentes notas, conseguiu 10 ou 9 o tempo inteiro. Porém, veio o tempo pandêmico. Ele não conseguia se conectar com as aulas online. Resultado, ele se viu obrigado a estudar em casa. E ele não tinha esse hábito de aprender o conteúdo em casa, ele aprendia com a escola. E daí começaram as birras. O que eu ouvia todo dia era: eu não quero, eu não vou, eu não gosto de estudar, eu não sei pra que isso. E todo dia para fazer uma tarefa era uma guerra. O dever de casa eu já ficava sofrendo por antecipação de saber que a hora do dever de casa estava começando. E eu já havia conversado com ele, já havia explicado, e ele ainda não tinha entendido, internalizado a importância de estudar. Foi aí que eu percebi que eu tinha duas opções. Tentei colocar para fora tudo que eu aprendo e tudo que eu ensino. O quê? Eu tinha duas opções. Ou eu poderia punir, colocar de castigo, retirar videogame, retirar as brincadeiras que ele gosta, como é usual das mães fazerem. Ou eu poderia deixá-lo viver a consequência das suas próprias atitudes. Pega essa dica de ouro. Deixar a criança viver a consequência das suas atitudes. Com base em todos os estudos que eu já tenho, já está mais que claro para mim por que a punição não funciona. Já está mais que claro que a punição ela traz conexões neuronais e sentimentos que não vão ajudá-lo a resolver o problema. Vão trazer sentimentos de vingança, sentimentos de incapacidade, não vão trazer sentimentos de nossa, ou pensamentos: eu preciso fazer isso porque eu entendi que é importante. Eu preciso estudar porque eu entendi a importância disso. Eu preciso saber como eu vou ultrapassar essa minha dificuldade. A punição não traz isso. Então eu deixei ele sofrer a consequência dos seus atos. Como? Eu deixei que ele estudasse do jeito que ele quisesse. Nossa, coisa perigosa. Eu não estou aconselhando a você chegar num extremo desse, deixar ele estudar do jeito que ele quer. Eu fiz porque eu já tenho um método. Eu já sabia como conduzir no meio do caminho, que isso você vai aprender. Você vai aprender comigo e você vai também aprender no curso Birra Aqui Não. Então eu comecei a conduzir nesse sentido, permitindo que ele vivesse as escolhas dele. E tinha dia que ele queria estudar, tinha dia que não, tinha dia que ele fazia a tarefa, tinha dia que não. Qual foi o resultado disso? O óbvio, as notas baixas. O João, que sempre foi o aluno nota 10, começou a tirar 3, começou a tirar 5. E então, ele começou a sentir a dor e o peso de uma nota baixa. De ver os amigos comemorando as notas altas, de ver os amigos pensando no próximo ano e ele com um grande risco de não ter essa oportunidade de pensar no próximo ano. De pensar em repetir uma série. E ele chorou muito. Ele começou a se inclinar na cama quando ele recebia as notas. Chorava enrolado embaixo do lençol. E foi aí, nesse ponto, que eu percebi, quando eu percebi que ele estava finalmente entendendo a consequência das suas atitudes, foi que eu comecei a dialogar com ele. Então meu diálogo foi muito simples, muito reto. Papo com a criança é papo reto. Filho, você tem duas opções. Ou você continua do jeito que você está, com as mesmas atitudes e tirando as mesmas notas, tendo os mesmos resultados, ou você decide mudar. Se você optar por mudar, conte com a mamãe, eu posso te ajudar. Eu não vou estudar por você, eu não vou te dar resposta de nada, mas eu vou te ajudar a encontrar uma maneira que você consiga estudar sozinho. E foi assim que ele escolheu. E nós passamos o ano inteiro investindo em descobrir como ele poderia estudar sozinho. Com alguns poucos meses, ele não só começou a estudar sozinho, como as notas voltaram. E começou a voltar o 7, depois o 8, depois o 9, depois o 10. E eu vou compartilhar com você aqui a minha alegria. A alegria do boletim do meu filho, que estudou sozinho, que conseguiu desenvolver autonomia, autorresponsabilidade,
que entendeu a importância do estudo, que conseguiu superar a si. Olha que habilidade linda, uma habilidade que muitos adultos não têm hoje, de passar por adversidades na vida e se superar. Ele conseguiu sozinho. Isso eu não teria conseguido com a punição. Isso com a punição não teria conseguido ajudá-lo a encontrar um método que ele pudesse estudar sozinho. Hoje eu não preciso lembrá-lo nem de ir à mesa. Ele mesmo coloca o despertador, ele vai, ele estuda, ele avalia, ele pega todo o roteiro de prova e a minha alegria é imensa. Então eu te digo, quer ajudar seu filho com a birra? Permita que ele viva a consequência das suas atitudes. Eu poderia muito bem estar até hoje brigando com ele, me desgastando energeticamente, já ficando triste e irritada quando pudesse pensar em alguma hora de fazer dever de casa. Eu poderia ter continuado assim, mas não. Eu optei por demandar minha energia, em permitir que ele vivesse a consequência dos seus erros. E hoje ele ganhou, eu ganhei, a nossa casa ganhou. Eu não me preocupo mais com nada da escola do João Pedro, porque ele faz tudo sozinho.